Noite, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor seja sobre todos nós, nessa noite, nesse momento que vamos ouvir a sua palavra. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nós encerramos agora, nessa noite, a série de mensagens que nós iniciamos e estudamos no mês de novembro, a respeito da nossa identidade em Cristo Jesus, resgatando a nossa identidade em Cristo. Ao longo desse mês, nós vimos alguns aspectos dessa identidade. Somos cordeiros com Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos cooperadores. Nessa noite nós veremos sobre isso. E as implicações dessas marcas da identidade do cristão em nossas vidas. E o texto para meditarmos nessa noite encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, dos versos 35 ao verso 38. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Vamos ler todos juntos o verso 37 e 38? E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, nós estamos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença em oração. Desta vez, ó Pai, diante da Tua palavra. Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor leve as nossas mentes e corações cativos àquilo que o Senhor tem para nós. Quantas vezes nós perdemos de vista a seriedade que é esse momento? Nós vamos ouvir, não a voz de um pastor, mas nós vamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, Pai. Que de fato o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito possa nos convencer, possa causar mudança, transformação na vida de cada irmão que está aqui, dos que estão assistindo em casa, que assim como o profeta Isaías nos fala, e nós cremos, a Tua palavra não volta vazia. É no nome de Jesus que nós oramos, confiados no Senhor, hoje e sempre. Amém. Para qualquer pessoa que vai fazer um trabalho acadêmico, seja um TCC, seja um artigo, fazer o referencial teórico é imprescindível. A primeira etapa é você fazer esse referencial teórico, que são autores, teses que vão ali fundamentar a sua pesquisa. E quando você não faz isso, seu trabalho nem aceita, Você precisa fazer isso, você precisa buscar referências, você precisa buscar autores, você precisa buscar conteúdo que vai fundamentar o seu trabalho. Quando isso é mal feito, você tem que refazer, você perde tempo, é fundamental o referencial teórico. E em nossa vida, nós também precisamos de referencial. Nós também precisamos de algo para ser a base para a forma como a gente vai agir, para a forma como a gente vai viver, como a gente vai reagir, como a gente vai pensar. E todo cristão tem em Jesus Cristo a sua base. Tem em Jesus Cristo o seu fundamento, não somente teórico, mas um fundamento prático a ser seguido, a ser imitado. E nesse texto que a gente acabou de ler, nós encontramos lições preciosas a respeito do ministério de Jesus e de bases que ele lança aqui para nós, que nós devemos servir e usar como referencial em nossas vidas. E o ministério de Jesus, como a gente observa nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, ele iniciou na região da Galileia.
E essa região da Galileia era uma região relativamente extensa para aquela época. Media aproximadamente 112 quilômetros de comprimento por 64 de largura. E de acordo com o antigo historiador Flávio Josefo, diz que naquela região ali existiam 204 cidades e vilarejos. Então, era uma região muito extensa, com muitas cidades, para um homem só dar conta de evangelizar e fazer a missão. E estima-se que em cada cidade dessa havia cerca de 15 mil pessoas, ou seja, o que daria cerca de 3 milhões de moradores naquela região da Galileia. Note que, além de extensa, também era uma região populosa para que Jesus sozinho pudesse dar conta, humanamente, de dar conta de pregar o evangelho para aquela quantidade de pessoas, naquela extensa região que era a Galileia. E é por isso que no capítulo 10 nós vamos perceber que Jesus ele vai comissionar pessoas para ajudá-lo nessa missão. Ele vai enviar 70. E de 2 em 2 esses homens vão percorrer as cidades, as casas, para pregar o evangelho. Mas antes de enviar esses homens, nessa sessão que a gente leu aqui, do 35 ao 38, muito obrigado, meu irmão, nós observamos 3 lições preciosas que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem e que serve para nós também nessa noite. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com os irmãos nesse momento, aprendendo com Cristo a ser um obreiro em sua seara. Existem algumas lições, 3 fundamentos aqui que nós precisamos aprender com Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós precisamos aprender com Jesus a partir desse texto é que a pregação do Evangelho ela é indispensável e sempre oportuna. O verso 35 vai apontar para isso. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, ele é poderoso. O Evangelho do Senhor Jesus, ele tem poder. E é interessante que no escrito aqui de Mateus, ele vai dar muita ênfase à importância, da encarnação de Jesus, o Deus conosco, o Emanuel. Volte seus olhos no capítulo anterior, no capítulo 8, anterior aí ao capítulo 9, quando Jesus ele termina, quando ele conclui o seu sermão do monte no capítulo 7, nós percebemos que Jesus se relacionava com pessoas. O Deus conosco, Emanuel, se relacionava com pessoas. Olha o versículo 1 do capítulo 8. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. O verso 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Verso 14, tendo Jesus chegado à casa de Pedro. Verso 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Verso 18, vendo Jesus muita gente ao seu redor. Verso 23, então entrando ele no barco. Verso 28, tendo ele chegado à outra margem. O capítulo 9, verso 1, entrando Jesus no barco. O verso 9 do capítulo 9, partindo Jesus dali. Verso 10, estando ele em casa. Verso 14, vieram depois dele os discípulos de João. Verso 19, e Jesus levantando-se. Verso 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe. Verso 27, partindo Jesus dali. Verso 32, ao retirarem-se eles. Verso 35, vamos resumir tudo? Vamos resumir o que Jesus fazia? Indo Jesus, percorria Jesus todas as cidades. Percorria Jesus todos os lugares, cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Perceba que Jesus entra numa casa, sai de uma casa, vai para outra, ele entra no barco, ele entra numa cidade, sai de uma cidade, pessoas aparecem diante de Jesus, ele está em constante contato com as pessoas, com todo tipo de problema. Nada escapava de Jesus. Ele mesmo se dirigia às pessoas. Jesus, ele não montou uma super igreja e ficou, quem quiser me seguir, vem até mim.
Jesus, ele ia ao encontro das pessoas. Jesus, ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, ensinando, pregando, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Pessoas pobres, pessoas ricas, gente que já conhecia Deus, gente que não queria saber de Deus. Ele andou com publicanos, ele andou com pecadores de todos os tipos, mas com gente que orava e buscava a Deus. Não havia barreiras para Jesus. Ele ia onde tinha que ir. Não havia barreiras para Jesus pregar o Evangelho. Nós, como obreiros dessa seara, nós precisamos aprender com o mestre dos mestres, que pregar o Evangelho a toda criatura, em qualquer situação, é uma tarefa indispensável. E isso porque a pregação do Evangelho, ela é a primazia. Curas, milagres, eram consequências da pregação do Evangelho. Cristo não queria que as pessoas confundissem o seu poder com o outro. Havia no período de Jesus outras divindades, haviam magos, haviam falsos profetas. Jesus pregava o Evangelho e ele dizia quem ele era, de onde ele veio, qual era o propósito dele. É interessante que ele chegou até a perguntar o que é mais difícil. É curar uma pessoa ou dizer os seus pecados estão perdoados? Primeiro Jesus pregava o Evangelho, depois vinha a cura, depois vinha a libertação e assim por diante. Isso não quer dizer aqui que nós não temos que nos preocupar com as necessidades físicas e materiais das pessoas de forma alguma. Jesus se preocupava, Jesus atendia também essas necessidades muitas vezes. Mas essa preocupação com o físico, com o material, sem o Evangelho, isso sem trazer de fato a maior necessidade que o homem tem, que é a reconciliação com Deus, de que ele necessita arrepender-se dos seus pecados, que ele precisa ir para o caminho, a verdade e a vida, não tem valor algum. Por isso mesmo, uma teologia social que se preocupa simplesmente e unicamente com levar o pão, em acabar com as injustiças sociais, isso não é bíblico. Mas nós precisamos sim levar o Evangelho e assistir o pobre, levar o Evangelho e assistir a viúva, levar o Evangelho e combater as injustiças. Jesus pregava o Evangelho, Jesus ensinava o Evangelho. O pregador Brian Champ, ele vai dizer que a palavra de Deus é poderosa porque Deus está nela e opera por meio dela. Jesus pregava a palavra, Jesus pregava o Evangelho. E Paulo vai corroborar com esse pensamento quando ele escreveu em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus. E mais à frente, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É através da pregação, é através do ensino. E nós, meus irmãos, temos acesso a esse poder. Você conhece esse poder. Olhar para Jesus Cristo, olhar para o nosso Senhor, olhar para o nosso Mestre e tê-lo como referencial nos leva a pregar em todo o tempo, aonde estivermos, com a pessoa que estiver. Seja em casa, no trabalho, na faculdade, nós precisamos sempre pregar o Evangelho. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E Ele comissionou a mim e a você para fazer o mesmo. Mateus 28 diz, tendo ido, preguem o Evangelho, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma tarefa nossa, de discípulos, de obreiros, de cristãos, pregar o Evangelho do nosso Senhor.
E algo maravilhoso nessa realidade, nesse chamado que o Senhor fez para mim e para você, é que Ele não nos deixou sozinhos. No mesmo capítulo 28, quando Ele comissiona os seus discípulos, Ele diz: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa tarefa que eu e você temos de pregar o Evangelho, você não vai pregar por você mesmo. Você não vai pregar o que vem na sua cabeça. Você não está sozinho nessa tarefa. Mas o Senhor Jesus prometeu que Ele estaria comigo, que Ele estaria com você todos os dias. Nessa responsabilidade que nós temos, nesse fundamento que nós temos de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Mas uma segunda lição que Jesus ensina aqui aos seus discípulos e a nós, seus obreiros, é que nós precisamos aprender a ter compaixão pelos perdidos. O verso 36, volte seus olhos na sua Bíblia, diz que Jesus olhava as multidões. Jesus observava. Jesus tinha um olhar atento. E o olhar de Jesus é o olhar de alguém que ama. Para Jesus não há impossíveis. Para Jesus não há barreiras. Seja ela cultural, social, sexual, linguística, nenhuma barreira existe para Jesus. E Ele observava cada um. O texto diz que Ele observava, olhava as multidões, e isso aqui não era um grupo específico. Jesus não olhava somente para os seus discípulos. Jesus não olhava somente para aqueles que simpatizavam com a sua mensagem, pessoas que Ele já conhecia, mas a capacidade de observar de Jesus é de observar todos, perceber todos, todo homem. O nosso Senhor conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Ele sabe exatamente o que passa nas multidões. Ele sabe exatamente qual é a minha, a sua necessidade. E o texto diz que ao olhar para essa multidão, o sentimento que Jesus tinha era de compaixão. O texto diz, vendo eles as multidões, compadeceu-se delas. E a palavra compaixão aqui no grego traz o sentido de um sentimento puro, um sentimento profundo, é um amor, um sentimento de alguém que se envolve, forte demais, intenso demais. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não estava alheio ao que o povo estava passando, ao que o povo estava sofrendo. Ele não estava insensível quanto às necessidades daqueles que o seguiam. Ele sabe o que passa na nossa mente, Ele sabe o que passa nos nossos corações, e diante disso nós não temos como encobrir nada do nosso Senhor, porque Ele sabe o que passa no meu e no seu coração. E é por isso que a palavra diz que nós seremos julgados segundo os desígnios do nosso coração, porque o Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe o que passa no meu e no seu coração. Mas por que Jesus aqui se compadeceu dessa multidão? O que levou Jesus a expressar esse sentimento profundo? E o verso 36 continua, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A palavra aflição aqui é usada para designar uma ovelha que estava caída, atormentada, ferida, sendo violentada por cães à beira da morte. Não era algo meramente psicológico, mas é algo tão intenso que ela podia sentir fisicamente essa dor. É esse o sentido da palavra aflição, uma agonia profunda, que a pessoa não conseguia se soltar, desvencilhar dela. E o texto nos diz que Jesus, vendo essa multidão, se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas, fadigadas, como se estivessem à beira da morte mesmo. Essas multidões eram como ovelhas que não tinham pastor. Perceba que Jesus aqui detecta o problema
daquelas multidões? Elas estavam perdidas. Elas estavam sem direção, sem rumo. Elas estavam sem esperança. Elas estavam distantes do Senhor. Muito mais do que uma necessidade física, uma cura, a pobreza, a fome, Jesus se compadece daquilo que o homem mais carece, que é o conhecimento do Senhor, que é a necessidade espiritual. A maior necessidade do homem, a maior necessidade do mundo é Jesus Cristo. É o Evangelho. E Jesus, vendo aquelas multidões, vendo que elas não possuíam isso, Jesus se compadeceu delas. Se apiedou delas. E Jesus aqui faz uma severa crítica aos pastores daquela época. E quem eram os pastores daquela época? Eram os escribas, eram os fariseus. Esses homens que colocavam um jugo tão pesado sobre o povo, uma lei tão imposta, tão pesada, que nem mesmo eles conseguiam carregar. Cobravam tudo, mas não tinham misericórdia. E Jesus vai fazer uma crítica a esses homens lá no capítulo 23 de Mateus, versos 23 e 24, quando diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas, guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Eram esses homens que estavam negligenciando o trabalho. Eles não exerciam a compaixão, eles não exerciam a misericórdia, eles impunham um jugo muito pesado, e a gente vê que Jesus veio fazer exatamente o contrário. Jesus ele veio, obedeceu toda a lei, cumpriu toda a exigência da lei, e o que ele nos dá é: lance o seu fardo sobre mim. Venham sobre mim vocês que estão pesados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Tomem o meu jugo, porque ele é manso, porque ele é suave. Completamente diferente dos pastores daquela época. A gente tem um pastor que se compadece de mim, que se compadece de você. Que olha para mim e para você com compaixão. E então Mateus nos mostra aqui uma forma belíssima, uma lição para todos nós que fomos chamados pelo Senhor para sermos seus discípulos, seus obreiros, precisamos aprender a ter compaixão pelas pessoas perdidas. Precisamos aprender a ter compaixão por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão sem esperança. Como igreja de Jesus, tendo Ele como referencial pastoral, nós não podemos esquecer de olhar para aqueles que estão perdidos aí fora. Pessoas que estão morrendo, sem esperança, indo para o inferno, e nós não fazemos nada. Estamos aqui. E a nossa vida cristã não passa disso aqui. Pessoas sem compaixão por aqueles que estão perdidos, sem rumo. O Conselho da Igreja tem, ao longo desses meses, nós estamos estudando um livro, lendo e refletindo a respeito desse livro, cujo tema é Quem Quer Ser um Missionário? Escrito pelo Meiser, um missionário que já esteve aqui na igreja. E nesse livro ele vai contar, em um capítulo, a história, a experiência de Cat, uma missionária, enfermeira inglesa, que foi no norte da África, um país chamado Burkina Faso, no meio de uma tribo do grupo étnico Fulanis. E nessa tribo, com aquele grupo, ela fez um diálogo, teve um diálogo com uma jovem daquela tribo, chamada Zainab. E mais, eu vai mostrar a alegria de Cat ao ver como Deus estava agindo no meio daqueles índios, no meio daqueles homens. Muitos haviam se rendido a Jesus Cristo. Um verdadeiro avivamento tinha acontecido naquele lugar. E Zainab ficou
entusiasmada, muito feliz, porque Cat, ela era filha de gente crente. Seus avós eram crentes, seus bisavós eram crentes. Falou, Cat, você deve ser muito feliz, porque você sempre esteve no Evangelho. Mas em dado momento dessa conversa, Zenaide, ela fez uma pergunta ensurdecedora. Ela disse, Cat, o que acontece com as pessoas que morrem sem conhecer Jesus? E Cat ficou tentando desconversar, responder, sem responder direito aquela pergunta, e aqui eu vou ler um trecho do livro para vocês. Mas Cat, o que acontece com aqueles que morreram sem conhecer Jesus, por nunca terem ouvido falar dele? Cat, por favor. O desespero dominava a voz agora embargada de Zenaide. O que aconteceu com meus avós, minha mãe, meu irmão mais velho, meus tios e todos os fulanos daqui e de outras aldeias que morreram sem aprender do Evangelho? Eles não conheceram Jesus, mas também não rejeitaram, porque nem sequer tiveram a chance de ouvir falar dele. Por favor, minha irmã, por favor, me diga, eles estão mesmo condenados para sempre? As lágrimas escorriam pelo rosto de Zenaide, em antecipação à dura verdade prestes a ser confirmada. Cat sentia um aperto no peito, um nó na garganta, que a impedia de dizer algo naquele momento sem chorar. De repente, a jovem missionária percebeu que, ainda que o presente fosse realmente belo, o destino eterno da vasta maioria dos fulanos daquela região era irremediavelmente terrível. Para os que partiram, já era tarde demais. Por favor, Cat, responda a minha pergunta. O que aconteceu com aqueles que morreram antes de você chegar? Agora Cat também chorava. Zenaide, eles estão separados de Deus para sempre. De súbito, o choro contido da garota Fulane transformou-se em um pranto sentido, soluçante, intenso, a vívida expressão da dor causada por uma realidade que parecia crua, dura demais de aceitar. Afinal, por que Deus condenaria à perdição aquelas pessoas tão boas, honestas, trabalhadoras, gente tão amada por Zenaide e que pereceram sem jamais sequer ter uma chance de ouvir o Evangelho de Jesus? Revolta, tristeza e confusão tomavam conta da mente da moça. O lamento lhe sacudia o peito, tirava-lhe o fôlego. Por mais ignorada que fosse, a realidade da perdição dos que morrem sem Cristo era cruel, desesperadora, e esta era a primeira vez que Cat realmente sentira a dor da condenação eterna do ser humano. Ela crescera ouvindo falar sobre os perdidos sem Cristo, mas agora seus olhos tinham sido abertos e ela finalmente percebia na prática a terrível condição dos que perecem separados de Deus. A compaixão de Cristo pelo pecador perdido impulsionava Jesus a pregar o Evangelho. O fato de saber que tem gente morrendo, indo para o inferno, levava Jesus a ter compaixão por essas pessoas e pregar o Evangelho para essas pessoas. Ele via pessoas negligenciadas por aqueles que deviam estar cuidando e pregando para elas. Ele viu uma multidão de pessoas ignorantes, sem esperança, desamparadas, morrendo sem estarem preparadas para morrer. E diante dessa visão, Jesus se compadeceu delas. Um sentimento profundo e sincero. Quais são os nossos sentimentos quando a gente vê uma pessoa que não teme o Senhor? Qual o seu sentimento quando você vê alguém que tem um coração duro para o Evangelho, que não quer saber de Deus, que está distante do Senhor? Pessoas que estão morrendo de Covid sem terem a chance de ouvir falar de Jesus, sem ninguém ter pregado para elas. O que você sente quando você olha para essas pessoas? Há um grande número de pessoas nessas condições em todo o mundo. Nós não precisamos ir lá para Burkina Faso como fez a Cat. No seu prédio, no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade. Tem gente vivendo
e cada dia que passa morrendo, a caminho do inferno, sem ouvir que Jesus é a esperança. Como é que você tem olhado para essas pessoas? Precisamos aprender com Jesus a ter compaixão dos que estão perdidos. E não apenas olhar com compaixão. Porque Jesus não olhava simplesmente. Ele ia e pregava para essas pessoas. Que esse sentimento não fique simplesmente em algo abstrato, mas possa resultar em prática, minha e sua, de pregar para aquele que está perdido, necessitado de ouvir o Evangelho. Mas há uma terceira lição aqui para nós. Nós devemos aprender com Jesus que é a nossa responsabilidade trabalhar na seara. Versos 37 e 38. O texto nos mostra no verso 37 que Jesus se dirige agora aos seus discípulos. A palavra agora é aos discípulos de Jesus. E é uma palavra que vai mudar a configuração do discurso de Jesus. J. Carson, ele vai apontar que aqui há um ponto de virada na história. Jesus aqui vai mudar o foco. Ele viu aquelas ovelhas feridas e machucadas, e ele vai virar para os seus discípulos e não vai se queixar dessas ovelhas para os seus discípulos. Ele vai falar, olha, tem ovelhas perecendo, tem ovelhas cansadas, tem ovelhas doentes. Jesus não fala isso. Jesus amplia a visão para os seus discípulos. Jesus vai dizer, olha, a seara é grande. Olhe mais, de forma mais ampla. O campo é grande demais, mas os trabalhadores são poucos. Tem pouca gente para fazer esse trabalho. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que passou no coração de Jesus quando ele viu aquelas pessoas, ele teve um sentimento de um verdadeiro pastor que se preocupa, que se compadece das ovelhas. E essa era uma necessidade. Mas quando Jesus aqui chama os seus discípulos, ele diz, vocês são os que irão fazer a colheita no campo. Ele para de falar de animais e vai falar de cuidar do campo. Porque apesar de Jesus reconhecer, diagnosticar a aflição, a exaustão, o sofrimento de cada ovelha, ele chama os seus discípulos para olhar para o campo, algo maior. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, eu vou cuidar do coração e da necessidade daquele que está exausto, daquele que está aflito. Você vai no campo alcançá-los. O campo é muito grande e precisa de trabalhadores. Isso remete aqui ao que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 5 ele diz, quem é Paulo e quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e a cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus nós somos cooperadores, lavouras de Deus. O Senhor nos chamou para fazer esse trabalho de cooperadores na sua lavoura. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Quem vai salvar o perdido é o Senhor. Nós não temos que nos preocupar se o nosso vizinho, quando a gente pregar, vai aceitar Jesus, se ele vai ser membro, vai ser batizado aqui, mas nós temos que entender que a nossa missão é pregar, ser cooperador, porque quem vai fazer o crescimento, quem vai dar salvação é o nosso Deus. A mim, a você, cabe pregar. Somos cooperadores. E a primeira coisa que Jesus chama a atenção aqui é perceber o tamanho dessa seara. O tamanho e a carência. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Existe uma multidão pronta para ser colhida.
E é interessante que essa palavra é utilizada aqui, existe uma teologia envolta nisso, porque o semeador sai para semear, e esse semeador é o próprio Deus que faz a seara brotar, enquanto o nosso trabalho é colher. O nosso trabalho é pregar o Evangelho. O Senhor já escolheu aqueles que vão ser salvos. Nós não temos a responsabilidade de convencer ninguém. Jesus não chamou você, vai lá e salva aquele, não. Jesus chamou você, vai lá e prega. Ensina. Eu que faço a obra. Eu que faço crescer. Eu que salvo, sou eu. Mas você, seja obediente. Pregue o Evangelho. A nossa participação nessa obra é justamente atendendo o chamado do Senhor. Rogar ao Senhor para que Ele mande mais trabalhadores e ir. No capítulo 10, se nós formos observar, já foi dito, Jesus enviou os seus discípulos para saírem pregando de 2 em 2, de cidade em cidade, de casa em casa. Mas primeiro Jesus chamou esses homens, orem, roguem que o Senhor, e o Senhor vai mandar. E Deus tem levantado pessoas para pregar o Evangelho. Nós louvamos a Deus porque na nossa igreja nós temos alguém, parte do corpo de Cristo, parte da nossa igreja, que está indo pregar o Evangelho do outro lado do mundo, lá na Jordânia. É o Senhor quem levanta. Mas nós que estamos aqui, cada um de nós, somos também levantados pelo Senhor para pregar aonde estamos, aqui. Aonde você estiver. Jesus nos mostra que a responsabilidade, a urgência de participarmos da sua obra. E isso é um grande privilégio, meus irmãos, porque se você participa dessa obra, é sinal de que o Senhor te escolheu. É sinal de que você não é uma ovelha perdida. É sinal de que você não é um condenado. É sinal de que você não vai para o inferno, mas você é um eleito do Senhor. É bênção participar da obra de pregar o Evangelho. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. E Ele te chama para trabalhar na obra dEle. Jesus, no Evangelho de João, anunciou: ergam os olhos e vede os campos, pois eles já branquejam para a ceifa. As pessoas estão sedentas, tem gente aí fora só esperando você falar de Jesus para falar: eu quero esse Jesus. Os campos estão prontos. E os trabalhadores estão aqui. Os trabalhadores são vocês. Sou eu. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos encoraje, para de fato nós vivermos como cooperadores, obreiros na sua seara. Meus irmãos, o nosso referencial teórico de servos do Senhor, de ser discípulo de Cristo, de ser um cristão, está lançado. Cabe a nós agora colocar em prática essa teoria que nós aprendemos. Lembre que você foi comissionado por Deus para pregar a palavra. Não perca as oportunidades que o Senhor tem te dado. Fale do Evangelho. Compartilhe o Evangelho. Como você tem olhado para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor? Será que não te choca saber que tem gente indo para o inferno do seu lado e você não fala nada? E você não diz nada? Será que isso nem passa pela sua cabeça? Você não se preocupa com isso? Se esse for o caso, meus irmãos, ore. Ore para que o Senhor quebrante seu coração, para que Ele tire de nós o egoísmo de achar que o mundo gira à nossa volta. Tem pessoas perdidas, sem esperança, exaustas, aflitas. E nós precisamos nos compadecer delas, mas não somente compadecer,
agir, falar da esperança, falar do amor, mostrar o amor para essas pessoas, que é o nosso Senhor Jesus. Que Ele nos desperte, que Ele desperte o seu povo para de fato trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar nessa seara. Ela é grande demais. São poucos os trabalhadores, mas que o Senhor capacite esses poucos trabalhadores, levante outros mais, para que o nome de Jesus seja conhecido, glorificado, exaltado, através da minha vida, através da sua vida. Que Deus nos abençoe. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, nós vamos cantar essa última canção. Vamos ficar de pé para cantar essa canção? Eita, tirei daqui.